Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Douglas Germano, finalmente na Nova Brasil FM. Muito obrigada. Obrigado você, Fabi, pelo convite. Eu adorei, muito obrigado. Eu digo finalmente porque eu que estava te devendo essa entrevista. Ah, é? Eu estava devendo aos nossos ouvintes, estava devendo a mim te conhecer pessoalmente. E devendo a você também para falar com uma popularidade da Nova Brasil que fala com tanta gente. Então, estou muito feliz de você estar Muito aqui. obrigado. Já mando aqui um abraço a todos os ouvintes, aqueles que vão assistir a gente também. Né? Muito obrigado, uma alegria estar aqui. Você gosta de rádio? Adoro rádio, sempre fui do rádio. Principalmente a partir do futebol, né? E que aquilo despertava um imaginário muito fantástico, né? E era muito legal você imaginar o que estava acontecendo. Aquilo é muito... Às vezes você vê o futebol na televisão, é meio sem graça, né? Então, eu sempre gostei muito de rádio. Depois, quando veio... Eu já ouço rádio antes dessas rádios de notícia, né? Sim. Que são mais dos anos 90 e tal. Eu já ouvia antes. Aí depois que veio essas rádios de notícia, então, ficou um negócio de trabalhar ouvindo radinho, ouvindo música e tal. Sempre fui do rádio. E você falou de ouvir futebol no rádio. O rádio no futebol é uma coisa tão tradicional que tem imagens, muitas, e meu pai, por exemplo, fazia isso, de ir para o estádio, mas levar o radinho. Eu ia também. Hoje em dia, vou fazer uma reclamação. Você não pode entrar com o radinho no estádio, porque eles acham que você vai jogar o rádio em alguém. Tudo bem. Alguns jogadores merecem. Mentira, exato, não. Treinador. Não falei Enfim, isso. Aí, olha só o que aconteceu. Não sei se alguém já falou disso, Fabi, mas é o seguinte. Aí você não pode entrar com o radinho, que é em tempo real, mas você pode entrar com o celular. E aí o celular, você faz o quê? Você põe o seu fone para ouvir o radinho. Só que o celular é pela internet. Então tem um delay. Aí o gol já aconteceu e o narrador está 1 minuto e meio atrás. Entendeu? Que coisa mais sem graça. Então você assiste o jogo sem poder estar naquela vibração do radinho, porque você não pode entrar com um radinho de pilha. Né? Não sabia, pode, né? não sabia disso. É horrível isso. Engraçado você usar esse exemplo, porque tem um vídeo que circula falando sobre o poder do rádio, e é justamente um torcedor ouvindo Copa do Mundo, futebol de Copa do Mundo no rádio e comemorando antes do que o torcedor que estava vendo pela televisão. Exatamente, né? Isso acontece. Ainda hoje acontece. Se você ligar o seu rádio mesmo em casa e assistir pela TV, o rádio está na frente. Não, eu sou fascinada pelo rádio, eu sei que eu herdei isso da minha mãe. Ela é ainda uma ouvinte, assim, da minha rádio, é uma rádio... É uma casa esquizofrênica. A cozinha tem uma estação, o quarto tem outra estação, Sim. é assim. Mas era legal, né, essa coisa dos programas de variedade, né, que tinha notícia, Sinto tinha muita falta. A música, é muito legal. E sinto falta também de programas como esse, o Vozes da Vez, tem o da Patrícia Palumbo, que eu gosto muito também, tem o da Roberta Martinelli, que são pouquíssimos, se a gente for contar nos dedos, que dão espaço para entrevistas musicais. Sim. Né? São pouquíssimos e são importantíssimos, né? Tem uma geração toda que conseguiu ganhar a voz a partir desse programa. É verdade. Ô Douglas, a nossa audiência conhece você por conta de um hino que ficou imortalizado pela saudosa Elza Soares. Sim. Eu tô falando da música Maria da Vila Matilde, que tá naquele disco antológico da Elza. Mas, antes da gente falar disso, eu queria saber de você... Quais eram as músicas que você ouvia quando criança? E eu tô falando da primeira infância, até os 7 anos, assim. Ouvimos muito. Especialmente, tinha essas coisas do rádio. O rádio, por exemplo, trazia o que era mais pop, o que estava na esteira ali do momento. Tinha muita música brasileira. Então, você ouvia GP, você ouvia Odair José, você ouvia Márcio Greik, José Augusto, aquela galera toda. E o meu pai... sempre foi do samba, então ele gostava de ouvir samba e gostava de ouvir bolero e tal, porque ele teve uma viagem para a Argentina que ficou fascinado e tal. Então, os discos eram aqueles discos que os artistas lançavam no final do ano, né? Que era Benito de Paula, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. O Roberto Carlos tinha tudo. Aí é um departamento à parte. Roberto Carlos, ajudei muito minha mãe a fazer faxina em casa, ouvindo Roberto Carlos. Quem não? Pois é. E aí, Bevenido Granda, Trio Los Pancho, e as coisas do rádio. A gente ouvia muito isso. E
no meu caso, no caso do meu pai também, que é uma coisa que eu adoro, que graças a ele, a gente ouvia muito samba enredo, porque meu pai sempre comprava os discos dos artistas do ano, e naquele mesmo período costumava sair os LPs dos sambas enredo do carnaval seguinte, né? Sim. Então eu ouvia tudo aquilo, eu adorava. E é uma coisa também que eu sinto falta, porque hoje em dia, dificilmente a gente sabe cantar os sambas enredos, mas Não, a gente lembra de samba enredo dos anos 80 por Sim. conta desses discos, né? Exatamente. Os discos ainda existem, né? Mas Agora na plataforma digital, na né? plataforma digital, tudo tem um CD, tudo, mas na verdade o formato, né, que mudou um pouco, e era um samba, vamos dizer, era de certa maneira tinha uma comunicação mais fácil, né? Eram compositores geniais que conseguiam uma síntese muito precisa, né? E que tocava o ouvinte, assim como tocava o desfilante, né? O pessoal da escola, né? Todo mundo sabe cantar Lendas e Mistérios da Amazônia, entendeu? As pessoas Sim, conhecem, sabem isso de cabo a rabo, sem saber que sabe, né? Sim, sim. Hoje em dia, poucos são os sambas que foram uma bolha, né? Exatamente. Você citou o seu pai, eu quero falar bastante sobre ele, mas eu quero começar dizendo que ele era sambista e Sim. você herdou dele essa paixão por escola de samba. Sim. Você se formou como músico na bateria da escola de samba Nenê de Vila Matilde. Eu digo isso. E aí eu queria saber como é que essa formação transformou o Douglas Germano no músico que ele é hoje. Eu digo isso porque eu reconheço a importância que aquilo teve na minha vida. E como eu falei, a vida de um garoto branquinho, eu que naquela época, nos anos 80, tinha aquela cara de menudo, na bateria de uma escola como o Nenê de Vila Matilde, não é mole. Entendeu? É um rito de passagem diário e todo ensaio você tem que provar que você sabe. Então eu penei muito ali, só eu sei. Mas exatamente por isso foi um aprendizado grande, porque eu tinha que ficar muito atento àquilo, né? Porque eu amava, eu amo até hoje, tal, adoro, é a maior paixão que eu tenho, assim, me leva às lágrimas, sabe? É a única coisa, assim. Então eu queria muito estar ali. Então eu fazia o que eu... E aí, obviamente, os meus ouvidos e atenções estavam todos voltados para tudo que estava acontecendo ali. Então eu aprendi a ler aquilo de uma maneira, aprendi a ler o que hoje se convenciona chamar como vocabulário do tambor ali dentro. E aí você, porque é diferente, eu costumo dizer isso, Fábio, a pessoa que ouve uma transmissão de carnaval e tal, você ouve aquele mas quando você está ali dentro, você ouve outra coisa completamente diferente. Aquilo tem uma variedade rítmica, uma polirritmia tão rica. E foi isso que foi o meu maior aprendizado, que eu trago para tudo. Isso está no meu violão, está nos meus arranjos, está na forma como eu uso o coro. Tudo isso sai de dentro da bateria. Por isso que eu digo que foi a minha formação mesmo, foi ali, entendeu? E o seu Nenê, por exemplo, o seu Nenê, ele entrava na quadra bateria, geralmente, hoje são coisas que não acontecem muito, mas geralmente quem chegava no ensaio, o ensaio ia começar às 8, 7 e pouquinho, o pessoal já começava a chegar, o mestre mandava subir as caixas, o pessoal ficava ali tocando as caixas para limpar a batida, né? Arrumar a manulação, limpar a batida de caixa, não sei o que, aí botava o sul de primeira, de segunda, aquilo, começava a fazer aquele molho ali devagarzinho, sem ninguém cantar, só a bateria. O seu Nenê entrava na quadra, a quadra do Nenê é grande, é maior que uma quadra de futebol de salão, assim, né? O seu Nenê entrava lá e a bateria... Ele vinha andando, ele tinha a perna bem arcada, assim, ele andava balançando, assim. Aí ele chegava na frente da bateria, ele virava, entrava aqui, assim, meu Deus do céu. Aí ele ia na pessoa. Que estava destoando. Exatamente. E assim, pegava a baqueta, tocava, mostrava como é que era, entregava a baqueta, dava uma olhada assim, aí saía. Então isso aí... ouvido lapidado, não, né? Pois é, e eu vendo isso aí com 12 anos, 13 anos. Eu falo, meu Deus do céu. E por que você não se tornou um baterista de escola de samba? Não, mas como não? Eu só desfilei muitos anos, fui mestre de bateria, claro. Nenê de Vila Matilde, eu desfilei muitos anos tocando repinique, naquele desfile histórico do Nenê na Sapucaí, eu estava. Estava lá na minha filhinha de repiniques. Sabe o que me lembrou agora? Eu não sei se você acompanha o Carnaval do Rio, mas a escola que ganhou esse ano foi uma escola que homenageou o mestre Cissa. Então, mas aqui em São Paulo, por exemplo, eu hoje desfilo... Você chegou a ser mestre de bateria? Eu fui mestre de bateria no Águia de Ouro entre os anos de 92. Peguei o final de 91, mas já depois do Carnaval.
do segundo semestre de 91 até o carnaval de 94. Eu fui mestre de Tu já bateria. fez de um tudo, né? Porque eu já soube também que você trabalhou com projetos gráficos durante Não, muitos essa foi a minha anos. profissão a vida inteira. Eu sou design gráfico. Meus últimos trabalhos foram aqui, publicações para o Museu Afro Brasil. Aqui. Sim, Você vai sim. ali no Museu Afro Brasil, você vai comprar muito livro que tem minha assinatura ali. Eu vi. E aí eu cheguei a perguntar, é o mesmo Douglas Germano? Sou eu mesmo. Que interessante. Trabalhei e adorava, viu? Eu trabalhei muito tempo com publicidade. Fiz tudo, fiz de um tudo. Fiz embalagem, fiz relógio, fiz tudo que você pode imaginar. Outdoor, tudo. E paralelo a isso, você escrevia? A sua relação com as Paralelo. palavras veio de onde? Da leitura, né? Isso foi da leitura mesmo. Mas eu sempre fiz samba, sempre ia samba. A minha vida era assim, eu tinha esse trabalho, e só para concluir, trabalhei com publicidade, mas depois fui trabalhar com editoras de livros didáticos e paradidáticos. Foi aí que eu gostei mais, de fazer livro era mais gostoso, né? E mais em paralelo a isso, a minha vida no final de semana, na minha escala 5x2, era o futebol de várzea, o samba que rolava no futebol de várzea e a festa que acontecia à noite. Pós-futebol de várzea. Pós-futebol de várzea, que geralmente tinha samba. É isso. E aí meus parceiros nisso eram o Luizinho SP, por exemplo, que é um compositor aqui de São Paulo, que tem muita coisa gravada, com todo mundo, com a Beth, com um monte de gente. O pessoal que mostrou a cara no tal do Pagode 90, né? Luizinho SP, Carica, Soró da Bahia, essa turma toda eram meus parceiros. E a gente fazia esses sambas depois, e a gente sempre fazia o partido alto, sabe? O improviso. A coisa de fazer um improviso que foi me dando traquejo de como você amarrar uma rima, entendeu? É tudo coisinha de 4 versos, né? Como é que você faz? Aquilo foi me dando traquejo até que eu comecei a fazer as primeiras músicas já no comecinho dos, assim, 83, 84, eu já comecei a experimentar algumas coisas. E como que música sua foi parar com o Fundo de Quintal? Por causa dessa turma, por causa do Carica, principalmente. Porque esse período aí dos anos 90, o finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, acontecia uma coisa na quadra do Camisa Verde e Branco que era sensacional, que era o Botequim do Camisa, todo sábado à tarde. O Botequim do Camisa era o seguinte, você chegava lá e estava rolando um samba, tinha uns músicos no palco e tinha o Zulu, que é esse que apresentava as notas até pouco tempo. Zulu sempre foi do Camisa Verde ali, ele era o diretor de harmonia. E a gente ficava ali, aquela galerinha, olha, eu, Paquera, Carica, Luizinho SP, Prateado, que hoje é produtor lá no Rio. Thiaguinho. Essa turma, o Thiaguinho não lembro, mas lembro do Leandro Learte. Sim, lembro de Leandro Learte, essa turma toda do Pagode 90 que gostava ali. E nós éramos compositores, a gente tinha essa verba. Eu chegava pro Carica, fiz essa cabeça aqui, vê se você termina. O Carica me dava outro, o Luizinho outra. Às vezes juntava 3 e terminava um samba. E o Zulu olhava para lá, e aí, alguém vai subir para cantar um samba? E a gente ia e cantava um samba que a gente tinha acabado de fazer, sabe? Ou eu, ou o Carica, não sei o quê. E se o Carica fosse, a gente subia e fazia um coro. Então, ali era um ambiente que... Um laboratório, né? Um laboratório que fomentava isso. Sabe? Era muito, muito legal. Essa galera depois, esses que eu falei, formaram o Grupo Sensação. Tinha o Marquinho SP lá, o Marquinho, que também Marquinho Sensação hoje, né? O Marquinho que também frequentava, que também fazia parte dessa turma, e a gente tinha alguns sambas que a gente ia. Sexta-feira era o samba da Beth, ali do lado do Memorial da América Latina. O Memorial nem existia ainda. Que era da Beth Carvalho. Não, da Beth. A Beth era a tia Beth do Camisa Verde e Branco. Ela era da turma da família do Tobias. Ela tem uma história ali, não sei se é parente, mas era... E ela tinha uma casa onde ela fazia um samba toda sexta-feira, que era o axé. Porque também tinha um samba da Beth no Rio, mas era da Beth Carvalho. Não, essa aqui é a tia Beth do Camisa. Que interessante. E assim, nesse samba da tia Beth de sexta-feira, você ia lá e encontrava o Talismã na mesa tocando violão, e o seu Zezinho do banjo do lado dele, com um copão de café, assim, e um banjo que ele fazia com calota de opala. Para situar nossos ouvintes, principalmente aqueles que nos ouvem do Rio de Janeiro, é uma coisa meio samba do trabalhador, que o Moacir Luiz... Você conhece o samba do trabalhador? Conheço, mas acho que não. Acho que ainda era um pouquinho mais petit comité. Ali só ia... Tá. Entendeu? Porque era na casa dela, era na sala da casa dela. Entendi. Enchia, sabe? Ia um pessoal... Essa turma toda que ia no botequim, geralmente ia na Beth. Ok. E aí, no domingo, tinha o Em Cima da Hora, que era ali no Limão, perto do Mocidade Alegre,
que era um samba de domingo, começava às 5 horas da tarde. E esses sambas davam a chance da gente cantar um samba nosso. Mas não era aberto ao público, nenhum Não, desses? o Em Cima da Hora era aberto, você podia ir e Tá. tal, mas era uma coisa, não lotava, né? O trabalhador é um negócio, né? É É. um evento, né? É, mas é que ele começou pequenininho assim, É, por isso que eu fiz essa associação. Agora, talvez você sim. falando, Douglas, eu fico pensando na revolução silenciosa que o Cacique de Ramos fez no samba. E eu falo Isso. silenciosa porque a gente vê todos os aplausos e promoções indo para a Bossa Nova, para Tropicália, que ok, são grandes movimentos e de fato mudaram um Sim. pouco a história da nossa música. Mas o que o Cacique de Ramos, o que o Fundo de Quintal fez, o que eles fizeram, né? O Fundo de Quintal lá no Cacique de Ramos, originou tudo isso que você está falando Eu acho que também. sim, eu acho que sim. Inclusive, nessas sambas de beira de campo, geralmente esse samba acontecia com o quê? Com 2, 3 surdos, era uma espécie de uma formação de bateria de escola. Uma caixa, um repinique, um tamborim, chocalho, era um negócio... Depois que eu fui de quintal, toda a beira de campo tinha alguém com um repique de mão, com um tantã, começou, entendeu? Então, assim, eles geraram uma nova síntese, e foram revolucionários nesse aspecto, né? Porque além de ter o Sim, aspecto harmônico também, musical, tinha esse da formação, e sim. que, além de tudo, tornou a história mais prática, porque você carregar um surdo é um saco, entendeu? O tantã, você põe num casezinho ali, põe no ombro, você sai arrastando ele. Toda pagode de beira de campo passou Tem a um ter, tantã. e o repertório, Sim, eu me lembro muito bem, era basicamente todo aquele primeiro disco do Fundo de do Fundo Quintal, de Quintal. que a gente adora, que eles estão lá com a camisa listrada, tal, Sim, muito, sim. muito bonito aquele disco. Bom, caminhei para outros caminhos, Sim, mas vamos voltar um pouquinho. E tudo é caminho. aí, tudo é caminho, exatamente. A gente está falando da quantidade de coisas que você já fez na vida. E aí Foi a gente isso. falou que você já foi mestre de bateria, Sim, a gente falou. Na verdade, a gente nunca já foi, né? A gente é um a somatório gente das ainda quilos né? Daquilo que a gente faz. Mas eu queria falar um pouco para a gente chegar no Douglas hoje, naquilo que a gente conhece como músico, Douglas Germano hoje. Queria falar um pouco da sua experiência fazendo trilha para teatro. é. Porque o samba enredo, me parece, me corrija, estamos aqui num bate-papo, é aquela música que é feita para a gente cantar andando. É um cortejo, né? Você não faz um samba enredo para ficar parado, para ficar sambando miudinho, né? É um cortejo. Trilha para teatro já é uma outra coisa. É outra coisa. E aí eu queria que você falasse que outra coisa é essa? Olha, vamos colocar esses elementos só para situar, para criar um mapa. A trilha para teatro é o seguinte: você tem um ator, geralmente é muito bom, principalmente esse pessoal que faz. Eu trabalhei com teatro de companhia, teatro de grupo e teatro de repertório. Então tem uma galera muito boa ali, uma galera que se dedica, que é apaixonada por teatro. Então você geralmente tem um ator em cena que é muito bom. Um Aí texto também um muito bom. texto que é espetacular. Às vezes você vai fazer música para um Arrabal ou para um Shakespeare, enfim, entendeu? Como é que, né? Aí você tem uma iluminação, aí você tem o cenário. Como é que você coloca a música naquilo de maneira que a música contribua para aquela dramaturgia, E né? não atrapalhe, né? Exatamente. Ela tem que se tornar dramaturgia também, né? Então isso foi isso eu entendi muito rápido, porque eu começava, não dá para você colocar uma frase importante na hora que o cara tem um textão, tem um bife enorme que você tem que fazer outra coisa ali. Às vezes você tem uma cruzada de cena que é super importante, o ator sai de lá e vem para cá, mas a forma como ele vai caminhar, o tempo que ele leva é super importante para a história, tudo isso, né? Então foi um exercício muito, muito importante para mim, para entender como o som e como a música serve como forma de expressão de ideia. E eu tive a oportunidade de fazer música instrumental para cena e música com letra para cena. Todas elas foram gravadas, que eu preservei, né? E então era uma coisa assim, eu fiz 9 espetáculos, não, desculpa, eu fiz 14 espetáculos ao longo de 9 anos, todos com trilha original, e foi mencionado para um prêmio a primeira vez com música Sim, para teatro, o prêmio Shell em sim. 2003, né, de trilha para teatro. E Douglas, a gente pode chamar trilha para teatro de música encomendada ou é outra coisa?
Não, mas acho que não. Acho que é outra coisa. Porque você tem também, para trilha, para teatro, um briefing, não? Não, na verdade você tem a cena e a direção, né? A direção do diretor, como é que ele vai construir aquilo, o texto em si, a própria dramaturgia, né? De certa maneira, a gente pode dizer que sim, porque você já tem o seu objetivo, ou você já tem a ideia. Você só precisa tornar a comunicação dela eficaz. Você precisa emocionar com aquela ideia. Quando você faz uma música em casa, você não tem a ideia, você vai atrás de tudo do começo, né? Então, nesse aspecto, sim, você já tem ali aonde você precisa chegar. Aí pode ser. Mas a trilha para teatro, nos casos das músicas letradas, eu tentava me apoiar ou ampliar algum aspecto da dramaturgia para aquele momento. Então, a música está tratando de tal coisa. Uma música que eu fiz para teatro, por exemplo, foi o Marcha de Maria, que foi uma adaptação das Troianas, da tragédia grega e tal, né? Sim. Então, ele fez uma adaptação para o território brasileiro e colocou aquelas mulheres na responsabilidade de tocar o lugar, né? Então, eu fiz uma música que tratava disso e da força das mulheres para virar a situação, né, de ruim para uma situação melhor, esperançosa e tal. Então, aí foi uma maneira que eu achei de tentar ampliar ou contribuir para a dramaturgia também bem discretamente, né? Mas sempre tive esse cuidado. Falei, eu vou fazer música com começo, meio e fim, porque quando o espetáculo acaba ou acaba a temporada, o que sobra geralmente é o cartaz. Não sobra mais nada, né? E eu falei, não, eu vou fazer. O Chico também fez isso, tem muita coisa do Chico para Sim, teatro que sim. ele gravou depois, né? E eu segui esse exemplo. Eu falei, vou fazer música inteira, começo, meio e fim, porque vai sobrar o cartaz e a música. E Muito assim legal. foi. E aí agora você falou uma coisa que você fez uma letra para esse espetáculo, falando da força das mulheres, Sim, delas pegarem uma situação ruim e transformá-la. sim. Isso é recorrente na sua obra? Porque eu comecei o programa dizendo que os nossos ouvintes conhecem, ficaram conhecendo, talvez você, Uhum, num primeiro momento, por conta da força da interpretação de Elza Soares cantando Maria da Vila Matilde, sim. que também é isso. É. É um Mas pouco isso. não é, não. Isso aí é uma coincidência. Na verdade, eu sempre escrevi a respeito do meu entorno. E no meu entorno é isso que acontece, sabe? Nos lugares onde eu vivia, eu sempre fui da perifa, assim, sabe? Família não chegou a nem ser classe média, sabe? Família remediada. Meu pai sempre foi da viração, ganhava dinheiro que ia para casa, era dinheiro de jogo, dinheiro de sinuca, de jogo de dado, essas coisas. A minha mãe, aquela do lar, que casou com o primeiro homem que conheceu, era tudo muito simples. Eu fui colocado para trabalhar com 12 anos de idade. Então, o meu entorno era esse, entendeu? Eram essas mulheres mesmo. Aí você via, o marido saía, que ia trabalhar, não sei o que, às vezes voltava meio cheio de cana, tá, mas era a Dona Maria ali que segurava os filhos todos, que fazia, que você via ela estendendo roupa, você via ela no mercado, você via ela na fila do banco, você via, sabe? É um pouco isso. Então, eu sempre escrevi a respeito Dessa realidade. dessa realidade que eu conheci de perto. Então, Sim. o fato de ter mulheres ou de tratar desse aspecto em algumas músicas é uma coincidência e em decorrência dessa experiência, entendeu? E você imaginou que Maria da Vila Matilde chegasse tão longe, se tornasse esse hino que se tornou? Não, de Como é jeito que ela nenhum. chegou na voz de Elza? Eu não fiz essa música para Elza, né? Eu fiz essa música para uma cantora aqui de São Paulo chamada Paula Sanches, que é uma cantora que canta muito bem samba sincopado, que Maria de Vila Matilde é um samba sincopado, que eu fiz para o meu pai. Ali eu estou falando com o meu Conta pai. essa história. Aí é o seguinte, essa história da Maria de Vila Matilde é uma história real da minha família. Minha família é absolutamente destruída. Eu tenho um irmão hoje que vive na rua, numa cidade do interior aqui de São Paulo, completamente louco. A minha mãe hoje vive numa casa de repouso, eu cuido dela. A minha irmã vive no interior, também alheia a toda essa situação. Meu pai faleceu já faz 2 anos. E a família toda foi destruída por conta disso, né? O que aconteceu? Até os anos 80, que foi o período em que eles eram casados, aconteciam essas violências. Por conta de uma falta total de estofa emocional, de alguma inteligência emocional. Tanto do meu pai, que foi um garoto de rua,
quanto da minha mãe, né? Então aquilo era uma bomba relógio. Nessa bomba relógio vencia a força física dele, né? Então eu vi cenas muito de uma violência que eu não vi em outros lugares, assim. Eu nunca vi em briga de homem com homem, sabe? E acordar no meio da madrugada, minha mãe chorando, gritando, aqueles barulhos de pancada pela casa. Um terror, é um terror. Quem vive isso não tem nada, não tem campanha, não tem nada que vá mostrar o terror que é. E o meu papel, o meu lugar de fala nessa história era da criança, né? Um lugar do qual se fala muito pouco, inclusive. E Porque é eu um vi. trauma para o resto da vida, né? Não só por isso, né? Porque você está vendo uma situação, você não está pensando nessa questão moral que está colocada hoje. Você está vendo duas pessoas que você ama e das quais você depende para viver se acabando ali, entendeu? Era um terror. E aí, o que acontecia? No dia seguinte, o meu pai saía e geralmente ele ficava 2, 3 dias fora, porque era isso, era o jogo, e o jogo virava, e o cara ia, né? E aí a minha mãe, no dia seguinte, cheia de hematomas, e eu ali com 11 anos, tendo que fazer tudo. Vai ao mercado, vai fazer... Ó, não fala nada para ninguém, porque os vizinhos ouviam os gritos. Olha que eu ouvi. Sua mãe, minha mãe não tá bem, tá com dor de cabeça. Era tudo assim. Era um segredo, não se podia falar daquilo, né? E meu pai chegava e as coisas continuavam, tudo como se nada tivesse acontecido, sabe? É uma situação de violência extrema. Bom, aí a música sai de uma situação que é o seguinte. Certa vez, essa história perdurou por muito tempo, acontecia, era frequente, sempre fim de semana, sempre momentos de festa, Natal, era um terror, era um terror. Certa vez eu estou lá me arrumando para ir para a escola, sei lá, e tinha aquele programa TV Mulher, da Marília Gabriela, na Globo, e tal, e ela estava entrevistando a Elza, e a Elza estava falando daquilo, que tudo que para mim era proibido falar, de tudo que acontecia na minha casa, sabe? Que ela também vivenciou, Ela né? vivenciou também, né? Eu acho que talvez nem assim com tanta violência, mas enfim, como é que se mede violência, né? Mas foi uma violência também. Bom, aquilo me estimulou a falar com a minha avó, sabe? Falei com a professora, Essa sua avó era mãe da sua mãe da minha mãe? mãe, que ligava: oi, filha, eu vou aí no fim de semana. Não, não vem não, mãe, porque eu vou fazer não sei o quê. Porque estava com o rosto todo cheio de hematoma, entendeu? Então ela escondia aquilo também. E a última coisa, tem essa frase na música, né? Eu jogo água fervente, se você duvidar. A minha mãe poderia fazer chegar, ela não faria, mas eu acredito que ela pudesse chegar a esse extremo, entendeu? De cometer uma violência contra ele assim. Mas ela jamais, Fabi, em hipótese alguma, iria a uma delegacia. Porque vai ser uma outra esfera de violência. Mas a senhora precisava ter ido no manicure, dona Maria? Assim, que pergunta é essa, entendeu? Bom, enfim. E o triste disso que você está dizendo é que não é um relato dos anos 70, dos anos 80, isso acontece hoje, 2026. Não, exatamente, eu falo isso, eu falo para as pessoas, as pessoas, ai, como é que é? Eu vejo que a minha resposta às vezes decepciona, eu falo, minha amiga, até a próxima morte. Claro. Entendeu? Porque Que é daqui a 4 minutos, porque uma mulher é assassinada há 4 minutos porque é no Brasil. cultural, você está entendendo? Eu não vejo assim, agora homem contra mulher contra homem, não. Somos todos nós contra esses agressores, só que é necessário entender que o crime, essa violência, tudo isso é social, entendeu? Eu vejo que foi uma violência, óbvio, que tem que ser parada, que não pode ser assim, mas eu entendo o que era aquele homem, a pressão que aquele homem sentia também, entendeu? Quando chegava em casa com os filhos e tudo, e aquela mulher cheia de carências, cheia de querendo fazer as reclamações, querendo ter o parceiro que dividisse coisas com ela, e ele nunca está, mas ele nunca está porque ele está fazendo outra coisa, também sofrendo pressão. Quando chega uma bomba relógio, claro. Ninguém sabe como administrar aquilo. Aí o marido chega depois de 3 dias fora de casa. A minha mãe é 15 anos mais jovem que ele. Era uma mulher linda, entendeu? Esse homem chega em casa depois de 3 dias, ele não quer saber se a mulher está de TPM, como é que ela está, entendeu? Ele quer a mulher dele, pronta para ele, entendeu? Aí essa mulher nega, esse cara explode, entendeu? E se não explodir hoje, vai explodir amanhã. E aí chega o fim de semana, ele toma uma a mais,
É uma situação, é uma bomba relógio que envolve todos os lados, não um só. Não é simplesmente a violência. Se a gente ficar só discutindo essa violência, a gente nunca vai olhar essa situação que As as camadas, pessoas, né? essas camadas e essa situação de, de opressão que essas pessoas vivem, sabe? De todos os lados, né? É claro que aí a violência física prevalece, né? Enfim, aí, Fabi, eu falei com a minha professora, Avó. falei com a avó, aí houve uma espécie de uma intervenção, todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo, a coisa foi, eles acabaram se separando depois. Essa separação aconteceu em 86. 2015, a Paulinha me pediu, eu vou gravar um disco, você não faz uma música para mim? Eu tava com essa, não sei porquê também, as coisas do universo. Eu tava com essa ideia na cabeça, e aí eu fiz essa música, meio como que garrafas ao mar. Vou fazer uma terapia, que vou me Sim, livrar dessa vou história. exorcizar essa história. Exatamente, né? Porque eu via meu irmão, da minha irmã, todo mundo, cada um para um lado. Enfim, eu fiz. Aí o disco da Paula não saiu, por uma série de circunstâncias, eu não sei. E aí foi no momento em que a turma aqui, eu sempre gosto de falar deles, porque eles são os responsáveis por tudo isso, que são os produtores aqui, o Guilherme Castrup, o Rômulo Frois, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral, estavam lá incensando a Elza. Vamos fazer um disco com música inédita. E ela topou. Aí eles me ligaram, porque eu sou muito próximo do Kiko. A gente vai fazer o disco da Elza, não quer mandar uma música? Aí eu estava com essa música, entendeu? Que tem esse laço, essa história, essa elipse, que toca nela lá nos anos 80, entendeu? E que foi Eu vou mandar. desencadeado, de certa forma, pela história dela, que você viu na Exato, televisão, exato. né? Aquilo me serviu. Por isso que eu falo sempre Nossa vida é dessas muito questões louca, diretamente, né? porque tem gente ouvindo que vai me ouvindo e vai Claro. falar, pô, é isso aí, eu vou falar também, porque muita gente passa por isso em casa, em silêncio, entendeu? Aí o Kiko Muita quer, gente. A muita escalada da gente. violência doméstica no Brasil é assustadora. Exatamente, exatamente. E aí o Kiko me falou, quer mandar a música? Eu peguei e mandei. E aí ela gostou, e aí virou a música, do ponto de vista estético, é muito simples, entendeu? É uma coisa muito simples. Mas acabou servindo para virar uma palavra de ordem, para mobilizar. E isso é importante. O povo mobilizado muda tudo. Isso é extremamente fundamental. E aí uma palavra de ordem tem essa função e serviu para isso, entendeu? Então foi isso, e aí eu evoco, chama Maria de Vila Matilde. Eu nunca morei na Vila Matilde, minha relação com a Vila Matilde era só com a escola. A minha mãe se chama Maria José. Mas é porque ali eu peguei, assim, me apropriei das baianas que eu via nos ensaios, que eram mulheres extremamente fortes, lá no Nenê, que pegava aqueles malandros de bateria e falava, vê lá o que você está fazendo, hein? Sabe, dava aquelas duras e os caras abaixavam a cabeça. Era aquilo que eu queria que minha mãe fizesse, entendeu? Então, por isso que eu faço, a música tem um subtítulo que é Se a da Penha é brava, imagina a da Vila Matilde. A Penha e Vila Matilde são bairros vizinhos, né? E tinha já a lei da Maria da Penha. Sim. E então as Marias de Vila Matilde são mais bravas ainda, né? Essa é a brincadeira que eu faço ali no tipo. E aí serviu para isso, né? Tá até agora veio essa campanha do governo, mas Fabi, é o que você acabou de falar. Eu fiz essa música em 2015, ou seja, faz 21 anos, né? Sim. Não, faz 11 anos. 11 anos. Então, 11 anos e a coisa tá igual, a gente teve uma escalada, a gente teve, entendeu? A misoginia tá porque mas é importante a gente entender esse contexto todo, entendeu? Que envolve todos, entendeu? Claro. É fundamental a coisa a obrigatoriedade da maternidade com relação à mãe é um negócio que não se discute, entendeu? E tudo é sempre... A maternidade compulsória, né? É sempre assim, você vê a mãe comprando material, você vê a mãe fazendo isso, aquilo, você vê a mãe buscando a escola, você vê a mãe comprar roupa, você vê a mãe abdicando de suas vontades, de sua profissão, de tudo, por causa da maternidade, né? Isso não é o contrário. Douglas, se a gente entrar nesse assunto aí, mas que eu tô neste período. Não, então, você falou que você está com o bebê, exatamente, né? Então você sabe. E então, isso não é discutido, isso é fundamental para a coisa acontecer. A gente precisa equiparar as condições. Sim. Entendeu? A maior causa de preconceito
é a desinformação. Pois é fundamental. Mas assim, aí essas campanhas, tudo bem, eu acho bacana, campanha, ok, mas fica tudo numa superfície que só quem não conhece esse terror de perto vai achar que essa superfície é suficiente, entendeu? É um horror, é um terror, é aquele pau, aí a pessoa sai, aí você fica ali naquela apreensão, quando ele chegar, como é que vai ser? Eu imagino a angústia. Isso para criança, então era um negócio, sabe? Imagina uma a loucura. mulher que está... Enfim, aí foi isso. Então, serviu. Eu tenho essa alegria. Para mim, eu fico com essa alegria de ter contribuído nesse aspecto de formular uma palavra de ordem, entendeu? Que mobiliza. Isso aí eu acho que é legal, né? Cantado por uma mulher com a história de Elza, a mulher do fim do mundo, a mulher do milênio. Exato. Não sei nem como continuar depois disso. Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música.